Cláudio. Oi? O que falou agora, se eu não me engano, foi o Cláudio. Foi o Cláudio. Foi o Gabriel Cláudio. sou eu. Eu já usei bastante já, professor, tenho uma noção grande, mas não uso diariamente. É, o, o que a gente usa diariamente, a gente é mais O de Excel, o, acho que tá no dia a dia. o Word e algumas pessoas o Excel, né? Na realidade, depende bastante do ramo de atividade da pessoa, né? Depende do ramo da atividade da pessoa, mas o que a gente usa mesmo é o. Eu acho que está aqui. O que a gente usa mesmo é o Word, né? O Excel, algumas pessoas usam para na questão do. Tá aqui. Achei. Pô. O, bom, deixa aqui. O, o Word, as pessoas usam porque é praticamente obrigatório, né? Hoje em dia não tem muita, muita escapatória, não, né? Aliás, hoje em dia não tem muita escapatória a pessoa não usar informática, né? Tá difícil a gente viver sem essa porcaria de computador, né, meu? Tá bem complicado. Daí, o Excel, quem mexe com planilhas, que faz cálculos, que tal, usa bastante o Excel. O PowerPoint é para apresentação. Então, a gente usa, no caso, muito em escola, né? A gente usa muito em escola e usa bastante quem tem que fazer apresentações no, no serviço, né? Fazer alguma apresentação no serviço. Eu trabalhei numa empresa e daí lá não tinha, ainda era a época que não se falava de computador como a gente se fala hoje. E a gente tinha todo mês que fazer uma apresentação, porque eu era técnico, né? Na época, a gente tinha que fazer a apresentação dos melhoramentos que, que tinham sido feitos no departamento. Porque o que eu fazia? Qual que era a minha função? Eu pegava sabe aquelas caixinhas de sugestão, né, que toda empresa tem? Então, eu pegava aquela caixinha de sugestões, analisava a sugestão que o pessoal tinha dado, né? E entendo uma sugestão legal, eu era responsável por concretizar aquilo lá, né? Fazer com que aquilo lá virasse realmente algo bom, né? Algo bom para a empresa. E no final do mês, a gente ia para a diretoria e ia mostrar o que era antes e o que era depois, né? Como que estava depois, em termos de tempo, em termos de processo, em termos de qualidade, né? Então, essa era uma das tarefas que eu tinha, né? Nem sempre tinha sugestões boas, né? Não vou falar que era todo mês tinha coisa boa, não, mas sempre tinha algumas coisas assim que ajudavam bastante, né? Ajudei bastante gente a ganhar dinheiro, né, na época, porque as empresas sempre têm por praxe isso, né? O cara faz alguma coisa que não é da atividade dele, né? Não é da obrigação dele, e, por exemplo, dar uma sugestão, né? De alguma coisa, e os caras ganhavam uma boa graninha lá, né, meu? Porque
sempre às vezes dava um melhoramento bom, né? Eles davam um melhoramento bom. Deixa eu só colocar Vitor Hugo. Então, nessa época, não existia esse negócio de PowerPoint, né? Não existia esse negócio de PowerPoint. E a gente tinha que fazer na raça, né? Ia fazer na raça. E era difícil, às vezes tinha que desenhar, fazer uns desenhos, não tinha essas manhas que tem hoje. Pegar lá, ia lá com o celular, tirava uma foto, coloca no PowerPoint, está tudo pronto, está uma maravilha, né? Então, não, a gente tinha que fazer na raça, tá? Na raça. E era difícil. Daí tinha um cara lá que ele desenhava bem pra caramba, chegava no final do mês, cara, o cara tinha que desenhar para o departamento todo, né, meu? Porque o cara era bonzinho nisso, ele fazia uns negócios assim, uns esquemas bacanas, né? Era o PowerPoint de pobre na época, tudo com cartaz, né? Tudo com cartaz. Bom, quem está acostumado daqui, vamos ver, tem uns colegas aqui, por exemplo, quem aqui já teve que fazer fora da escola, né? Fora da escola, ao apresentar alguma coisa para alguém? Fazer uma apresentação, né? Fora da escola, porque na escola eu acho que a maior parte teve, né? Bem ou mal, na rede estadual, que estuda, ou no próprio curso técnico, né? Já teve que fazer alguma apresentação de um trabalho, né? Já teve que fazer alguma apresentação de algum trabalho. Mas fora da escola, tem alguém que tenha experiência aí de ter tido que fazer fora da escola alguma apresentação para alguém? Seja para 10 pessoas, 5 pessoas. Alguém tem alguma experiência com isso? Já teve que falar alguma vez para alguém? Por exemplo, esse Tárcio aqui, ó. Tárcio José Moraes. Cadê ele? Então, professor, estou aqui. Então. Eu particularmente nunca fiz, não, professor. Não? Não. Você acha que é importante você saber falar em público hoje em dia? Sim, é de suma importância, professor. Importante. Isso. Então, beleza. Vamos ver mais um, tá? Aí depois a gente fala uma coisa. Cláudio, tá na escuta, Cláudio? Cláudio de Paula Silva. Ele está sempre falando, né? Oi, professor. Sim. Você acha importante ter que falar em público? Saber falar em público? Sim, é necessário, né, professor? A gente conhecer e saber falar, né? Principalmente hoje em dia, né? Então, pessoal, vocês, como são da área técnica, vocês vão se formar técnicos aí, né? Daqui a algum tempo, né? Então, se Deus quiser, daqui a 3 semestres e um pouquinho, todos vocês estarão lá se formando lá na ET, lá com a gente, né? Como técnicos em mecânica, né? Aí o cara fala assim, às vezes, né? Ele fala, eu vou me formar técnico, tá ouvindo a minha aula aqui, né? Daí ele fala, eu vou me formar técnico, eu nunca vou ter que falar em público. Esse negócio aí o professor tá me enrolando, eu nunca vou ter que falar em público. Meu negócio vai ser consertar máquina, trabalhar com o processo de fabricação, quando muito qualidade, né?
Eu nunca vou ter que fazer isso. Mas eu te digo que você fala em público todo dia e você não sabe disso, né? Todo dia você fala em público e não sabe. Por quê? Porque numa empresa, você está lá como um técnico em mecânica. Daí o seu chefe fala assim para você, o Douglas, é o seguinte, eu comprei uma máquina nova aí, que ela vai vir lá do Pernambuco, né? Só que é uma máquina diferente e precisava que alguém fosse lá, acompanhasse a desmontagem da máquina, trouxesse para cá, para a gente montar ela e depois ensinar o pessoal a usar. Porque depois todo mundo aqui na fábrica aqui vai usar essa máquina. Bom, olha lá, você tendo que ir lá para longe, né? Aprender a desmontar a máquina, depois montar a máquina e depois ensinar as pessoas a usar. E ensinar as pessoas a montar também. Você está tendo que falar em público. Né? Você está tendo que falar em público, está tendo que explicar como que usa a máquina. Para um grupo, 5 pessoas, 10 pessoas, mas são pessoas que vão usar. Você está falando em público. Uma situação que você muitas vezes não reconhece como tal e que você também não imaginava que fosse acontecer na sua vida. Tá? Outra situação, você está lá trabalhando e seu chefe fala assim para você, você já conhece bem o nosso produto, tal, eu vou colocar você como vendedor técnico. Vendedor aqui do departamento de automação aqui. Você vai ter que falar em público, né? Você vai ter que falar em público, você vai ter que ir lá explicar para o comprador, né, sobre o seu produto, explicar como que funciona o seu produto, falar as qualidades do seu produto, né? Dizer o que que seu produto tem de diferencial em relação ao produto do concorrente. Nota que eu falei, olha, isso já é uma dica, né? Você não vai falar mal do produto do concorrente, porque muitas vezes pega mal você falar mal dos outros, né? Eu, por exemplo, se chega um cara aqui, eu vou contratar um pedreiro aqui para trabalhar na minha casa, e o cara chega aqui e fala assim, esse pedreiro que trabalhou aqui, que fez esse serviço para você, é uma porcaria, ele fez tudo torto, tudo não sei o quê, pá. Eu já olho com o cara eu já não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu falo, porra, o cara, para falar dele, ele precisa falar mal do outro. Então, eu não acho uma coisa boa. Percebeu? Eu não acho uma coisa boa você, para falar de você, você tem que falar mal dos outros. Entendeu? Para falar de você, você tem que falar mal dos outros. Então, o que é que você tem para mostrar? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que falar o que você tem de diferente. Vai lá procurar um emprego, olha lá, tem uns 3, 4 técnicos em mecânica lá procurando emprego. Daí você chega lá para o entrevistador e fala, aquele cara lá, ele tem o pé torto. Aquele outro, o cara fuma. Aquele outro, o cara bebe. Você vai falar mal das outras pessoas? Você tem que falar bem de você. Você fala, o que você tem de bom? Eu sei andar de moto. Olha, a empresa aqui precisa de um cara aqui para fazer manutenção, então eu sei andar de moto, eu tenho carta de moto, então se precisar ir lá numa empresa lá, eu vou chegar para uma empresa de manutenção terceirizada, né? Então eu vou conseguir chegar rapidinho no outro lugar, porque eu sei bem andar de moto. Porra, daí você não falou mal do outro, colocou uma característica sua boa, percebe?
colocou algo bom seu, não falou mal da outra pessoa e colocou um diferencial seu. Então, é assim que as coisas têm que funcionar, tá, pessoal? Não é sair por aí falando mal das outras pessoas. A gente tem que falar bem da gente. Tá joia? O que a gente tem de diferencial. Tá? Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? O colega colocou aqui que a internet está travando. É a dele ou é a minha? Então, coloca aí para mim no chat se Não, vocês estão professor, tá ouvindo tranquilo, bem. dá para ouvir legal. Dá para ouvir Então legal, deve ser. professor. Certinho. Então tá bom, deve ser a dele. Professor, aqui, desculpa, é a minha. Eu tô em trânsito, então, a minha tá ruim, desculpa. não, é que eu coloquei, porque às vezes pode ser a minha também, né? Eu estou em casa também, né? A gente nunca sabe, né? Aí eu falei, deixa eu Obrigado perguntar, pelo porque se for, daí eu reinicio aqui alguma coisa, né? Então tá bom. Só para saber. Bom, pessoal, então perceberam? Então, para a gente tem várias oportunidades, não é porque a gente é da área técnica que a gente não vai ter oportunidade de falar em público. E a gente tem que usar sempre o artifício. A gente tem que falar bem da gente, né? Ou colocar o que a gente tem de diferencial, tá? Colocar o que a gente tem de diferencial em relação a outra pessoa. Para que a outra pessoa perceba bons detalhes no nosso caráter. Porque o cara que fala mal da outra pessoa, que precisa falar mal do outro para aparecer, ele não tem um bom caráter. Ele não é uma pessoa de bom caráter. Então, a gente precisa colocar um diferencial na gente, né? Algo bom na gente, sem destruir o outro, tá? Bom, vocês estão vendo aqui um homenzinho desenhado na tela aqui? Sim, professor. Tá. Então, hoje, assim, nos próximos, rapidamente aqui, eu vou falar para vocês, não do PowerPoint, vou falar sobre como falar em público, que eu acho que é uma coisa importante. E a gente vai depois usar a ferramenta, porque para falar em público, uma das ferramentas que a gente usa é o PowerPoint, né? Uma das ferramentas que a gente usa é o PowerPoint, tá? Então, aqui, ó, como falar em público. Tá? Falar em público é uma coisa muito difícil, pessoal. Uma coisa muito difícil. Por quê? Porque envolve muita coisa, né? A comunicação, ela envolve o emissor, que é você, né? Ela envolve a mensagem, ela envolve o receptor, ela envolve a forma como vai se falar, né? E o código. Então, por exemplo, você falar aqui para 10 pessoas, a mensagem é a mesma. Você, emissor, está falando para 10 pessoas. A mensagem é a mesma. Você está falando. Só que cada pessoa dessas 10 vai entender essa mensagem de uma forma diferente. Porque a pessoa entende com o que ela construiu ao longo da vida dela. Né? Ao longo da vida dela, ela construiu valores, ela construiu capacidade de entendimento. Né? Então, nós precisamos conhecer o público para quem nós vamos falar, para a gente adequar a forma como nós vamos falar. Então, eu vou falar uma coisa aqui que não é preconceito. Não tenho preconceito contra ninguém. É uma coisa que é o real. Por exemplo, se você
é da área de segurança do trabalho. Vamos supor que você é técnico de segurança do trabalho. E você vai dar uma palestra sobre segurança do trabalho para a diretoria da empresa e para a gerência, você vai usar a mensagem é a mesma, você vai falar sobre segurança do trabalho, né? Mas você vai adequar a sua linguagem para aquele público, o público lá, o gerente e diretor da empresa. Porque, com certeza, são pessoas que têm um conhecimento melhor, que estudaram mais, né? Que têm um entendimento melhor das coisas, né? Então, você vai ter que falar com uma profundidade melhor sobre o assunto, você vai ter que usar uma linguagem adequada, né? A linguagem adequada não é porque não estou falando que quando você for falar para o pessoal de chão de fábrica, você vai usar expressões chulas, né? Gíria, etc. Mas a linguagem tem que ser diferente, tá? Até o vestir tem que ser diferente, tá? Ah, professor, lá na minha fábrica a gente usa todo uniforme. Tudo bem, usa uniforme, mas no dia você vai com o seu uniforme limpo, né? Etc. Tá? Se você vai falar a mesma mensagem, que é segurança do trabalho, para o pessoal do chão de fábrica, é diferente. Você vai usar uma linguagem diferente. Tá? Vamos pegar um exemplo que a gente estava dando. Você é o vendedor técnico. Daí o cara, você vai falar lá para o diretor da empresa sobre a máquina que você está vendendo. Sobre a máquina que você está vendendo. Você vai falar para o diretor e para o gerente. Ó, eu vim aqui, estou vendendo a máquina tal, tal, tal. Bom, você vai usar de uma linguagem com ele. Mas daí ele vira assim para você e fala, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa máquina para os operadores, eles que vão usar, queria ver a opinião deles. Você não vai falar a mesma coisa que você falou para o gerente e para o diretor, você vai falar para o operador. Você vai falar para o operador, essa máquina, né? Não, você vai ter que falar o que é do interesse do operador. Percebe? Porque se você falar a mesma coisa, porque os interesses são diferentes. O gerente quer saber de quanto vai aumentar a produtividade, quanto vai custar, como que ele vai pagar, né? O operador quer saber se a máquina é fácil de usar, né? Como que se usa a máquina, né? Ele quer saber dessas coisas, diferente do diretor da empresa. Então, percebe que o emissor, você, vai transmitir uma mensagem para pessoas diferentes. Então, como você vai transmitir a mensagem para pessoas diferentes, a linguagem tem que ser diferente. Muitas vezes, a forma como você vai comunicar é diferente, tá? Bom, falar em público não é falar para um público, e sim falar com o público, tá? E sim falar com o público. Então, você vai falar com o público. Mas não é ficar batendo papo com as pessoas. Porque tem gente que pode olhar aqui e falar, não, então eu vou lá, vou bater papo com as pessoas, então vou abrir para perguntas, as pessoas... Não necessariamente falar como o público é você ficar conversando com as pessoas. Porque, de repente, você vai falar para 500 pessoas, aí você vai abrir para as pessoas falar, você não fala nada, né? Porque 500 pessoas ali, se 1% quiser falar, você já acabou, você não tem mais isso, né? É usar da sua fala como se você estivesse falando com um amigo, né? Como se você estivesse falando com um amigo, falar com as pessoas, tá? Falar com as pessoas, né? Olha lá. Envolver as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam
envolvidas, aconchegadas, que elas estejam entendendo o que você está falando. Mas para você falar o que elas, de uma forma que elas entendam, você precisa falar a linguagem delas. Né? Falar a linguagem delas. Bom, aqui, ó. Quando começa a nossa fala? Vocês têm ideia? Vamos ver aqui, vamos ver se algum colega fala aqui. Quando que começa a nossa fala? Eu vou lá, vou falar com o meu chefe, fala para mim ir lá vender uma máquina lá para uma outra empresa. Quando que começa a minha fala? Vamos ver se vocês têm ideia. Quando que começa a minha fala? Quando eu chego lá e vou conversar com o cara? O que vocês acham? Vamos ver aqui um colega aqui. Gustavo Gonçalves. Não, vamos ver. Oi? Pedro Martins. Ah, Gustavo, tá aí? Isso. Oi. Quando você acha que começa a sua fala? Você entendeu a situação? O seu chefe fala para você, ó, tem essa máquina aqui, você vai... o cara quer saber especificações da máquina e tal, você vai lá, porque a gente provavelmente vai vender uma máquina dessa daqui para eles. Então, você tem que ir lá vender o nosso peixe lá. Quando que começa a sua fala? Quando que você acha que você começa a falar? Pede desculpa, que eu repete novamente. Estava aqui um pouco. Oi? Repete novamente, desculpa. Então, a situação é a seguinte, você trabalha no departamento de vendas e telefonaram lá, falaram, ó, eu estou querendo comprar um torno. Eu queria que viesse alguém aqui e falasse um pouco do torno de vocês aqui, como que ele funciona, como que é, condições, tal, o que ele tem de diferente, esse torno CNC de vocês aí, o que ele tem de diferente, vocês falassem alguma coisa para mim aqui, que eu estou querendo comprar um, né? Eu estou aqui, a empresa aqui, a MP Projetos aqui, queria comprar um torno de vocês. Pode mandar alguém aqui para explicar, para mim falar um pouco sobre esse torno? Daí a pergunta que eu faço é a seguinte, quando que começa a sua fala? Eu ia falar, tipo, os benefícios, eu ia apresentar os lados bons, essas coisas. Ia, tipo, apresentar só, tipo, como se fosse uma proposta mesmo. Então, a sua fala começa quando você chegasse lá na empresa, então. Mais ou menos isso. Se você estivesse frente a frente com o comprador. Isso, tá, beleza. Então, vamos lá. Aqui. Então, pessoal, olha lá. A pergunta é, quando começa a nossa exposição? Nossa exposição começa muito antes do que a gente imagina. Porque, por exemplo, nessa situação, a primeira coisa que eu tenho que saber é coisas sobre a empresa que eu vou vender o torno. Eu preciso chegar lá e saber, né? Eu preciso conhecer a empresa. Eu preciso fazer uma pesquisa rápida. Olha lá. Eu preciso conhecer o público para quem eu vou falar. Porque, de repente, o cara lá, ele é uma oficina de manutenção. Ele quer um torno CNC. Eu tenho 10 tornos CNC para oferecer para o cara. Qual que eu vou oferecer? Vou oferecer um torno de produção para ele? Ou vou oferecer um outro? Tá? Então, eu preciso conhecer para quem que eu vou falar. Eu tenho que fazer uma pesquisa. A empresa MP Projeto, o que ela faz? Ela faz isso, isso, isso. Então, eu vou separar esse equipamento aqui para me vender para eles. Porque se eu levar esse outro aqui, não é do interesse deles. Ele é bem mais caro. Era legal se eu vendesse o mais caro, mas não é do interesse dele. Ele vai falar, não, isso aqui não serve para mim. Entendeu? Então, eu tenho que oferecer alguma coisa para o cara que sirva para ele. Para que eu ofereça alguma coisa que sirva para ele, que ele vai se sentir a necessidade e vai ver que
que atende às necessidades dele, eu preciso conhecer para quem que eu vou falar. É aquilo que eu falei para vocês. Eu vou falar de segurança do trabalho para o gerente ou eu vou falar para o operador? Se eu for falar para o gerente, eu tenho que me preparar para falar para o gerente. Se eu vou falar para o operador, eu tenho que me preparar para falar para o operador. Porque a linguagem vai ser diferente, os exemplos que eu vou dar vai ser diferente, a forma que eu vou me vestir vai ser diferente, o linguajar vai ser diferente. Não que eu vá falar gíria, ou vai falar linguagem chula no meio do peão, né? Mas eu vou usar uma linguagem diferente, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Ó, conhecer o lugar, eu preciso saber. O que eu vou ter lá? Ó, eu telefono lá para a empresa, vocês têm um computador aí disponível para mim? Ou eu vou ter que levar o meu computador? Né? Eu vou falar para quantas pessoas? Quem é que vai assistir essa apresentação minha? Tá? Né, ó, você tem que saber, ó, vai ter data show, você não vai ter. A gente deu o exemplo da venda, mas imagine qualquer outra situação que você vai ter que falar em público. Você tem que saber se você vai ter data show, se você não vai ter, se você vai ter computador, se você não vai ter, para quantas pessoas você vai falar, se é para 10, 50, 100. Né? Quanto tempo você vai ter? Olha lá, ó. Quanto tempo eu tenho disponível? 1 hora? 50 minutos? 10 minutos? 5 minutos? Né? É coisa que, né? Ó, tem que escolher a minha vestimenta. Né? Eu tenho que escolher, tenho que ir vestido adequadamente para aquele público. Né? Vestido adequadamente para aquele público. Pessoal, é a pior, é chato pra caramba ver isso. Mas vejam as campanhas eleitorais. Vê como que os caras fazem. O cara vai no meio lá da comunidade, o cara nunca vai de terno e gravata. Pode ser quem for, russomano, qualquer um deles que anda de terno e gravata o dia inteiro. Quando ele vai para o meio da comunidade, ele nunca vai de terno e gravata. Porque ele quer se fazer como um daquelas pessoas que estão ali. Ele não vai todo mochibento, mas ele vai de uma forma diferente, tá? Ele vai ali, como aquelas pessoas se vestem, para as pessoas sentirem que ele é um deles. Então, você vai falar para o pessoal do chão de fábrica, não é por causa disso que você vai usar seu macacão tudo sujo de graxa e de óleo, né? E vai lá falar com o pessoal do chão de fábrica. Mas você não vai de terno e gravata, porque senão os caras não vão ter e te dar a recepção que você precisa. E se a pessoa não vai com a sua cara, esquece, você não atinge ele, tá? Então é importante, né? Ó, isso é muito importante. Aliás, todas as coisas que estão aqui são importantes, tá? Ó, é o tipo de auditório que mostra como deve ser feita a exposição, o vocabulário e a estratégia da comunicação, ou seja, são as pessoas para quem você vai falar que vão ditar como você vai fazer, como você vai se vestir, como você vai se comportar, quanto tempo você vai poder falar, né? Então, precisa ter muita noção disso, tá, pessoal? Ó, até o vocabulário e a estratégia, tá? Até o vocabulário e a estratégia. Beleza. Olha lá. Descomplique. Olha o que está escrito aqui, ó. Prosopopeia flácida para acalentar bovinos. A pessoa, você chega lá para falar, chega lá no público e fala isso daqui, sabe o que significa isso aqui? Conversa para boi dormir. Olha lá. Tá engraçado, né? Mas é a mesma coisa. Ó, outro exemplo. Impulsionar a extremidade do membro inferior contra a região glútea de alguém.
dar um pé na bunda. Né? Quem já não levou um pé na bunda? Né? Seja da namorada, seja do chefe que mandou embora, né? Da empresa que mandou embora. Né? Olha lá, dar um pé na bunda. Tá? Fale de forma simples. O prolixo, tudo o que fala vai para o lixo. Olha lá. Pro lixo. Tá joia, pessoal? Então, a gente tem que falar de uma linguagem simples. Tá? Simples. Ó, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala para mim será um bárbaro. Ó, Paulo, primeira carta aos Coríntios. Ó. Então, eu tenho que entender o que eu estou falando. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Aí eu falei porque eu achei essa palavra bonita. E daí, o que ela significa? Ah, sei lá. Mas eu achei que ela fica bonita aqui, no meio da frase aqui. Porra, tá tomando banho, né? Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, ó, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. É um desrespeito. Se você está usando expressões que você sabe que a pessoa que vai ouvir não sabe, não conhece, não tem cultura para tal, você está sendo um bárbaro, um sem educação, tá? Você está sendo sem educação para com as pessoas. Então, precisa respeitar as pessoas, tá? Precisa respeitar as pessoas. Então, eu preciso, primeiramente, fazer uma pesquisa inicial, saber para quem que eu vou falar, como que eu vou falar, quanto tempo eu vou ter que falar, né? Se você só eu que vou falar, ou se eu vou falar depois de uma determinada pessoa, ou se eu vou falar antes de uma outra pessoa. Porque se eu vou falar depois de uma determinada pessoa, eu posso até saber que ficar lá de olho o que aquela pessoa falou e emendar a minha fala com a dele. Ou deixar um gancho da minha fala para o outro que vem depois. Percebeu, pessoal? Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo, tá? Eu preciso organizar minhas ideias, tá? Treino, treino e treino é importante, tá? Então, a gente precisa sempre treinar bastante, tá? Precisa treinar bastante. Precisa ter vontade. Primeiramente, precisa ter vontade, tá? Mas se não tiver vontade, precisa ter a certeza de que aquilo é importante. Que às vezes a gente não tem muita vontade, né, meu querido? Falar a verdade, pessoal, ó, falar em público é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu, particularmente, o cara falava, você é tranquilo, porque você dá aula, tal, né? Então, para você é tranquilo. Não é tranquilo. Primeiro que dar aula é uma coisa, falar em público é outra. Né? Existe uma relação de poder aí que é diferente. Né? Existe uma relação de poder que é diferente. Então, quando você tem um poder embutido, é uma coisa, quando você não tem, é outra. Tá? Então, são coisas distintas. São coisas distintas. Então, veja, eu tenho experiência de falar em público. Já há pelo menos uns 15 anos eu faço diversas palestras. Né? Faço diversas palestras. Aí, em média, uma por semana. Né? Agora, aqui eu tô parado, mas em média eu faço uma por semana durante o ano. Tá? Para públicos diferentes, para lugares diferentes. Então, eu tenho que gostar disso, porque eu falo, porque eu gosto. Agora, e no caso que você trabalha com isso, você é obrigado. Então, você tem que saber controlar isso daí, porque falar em público dá medo. Na hora que chegam assim, fala,
Agora, quem vai falar para vocês é o Cláudio. Cláudio, vem aqui, sobe aqui. Fica aqui e fala aqui para o público, aqui, fala para as pessoas o que você veio falar. Porra, bicho, vai. Você treme, você pode ter falado, ter dado 500 palestras já na sua vida, mas aquela que é a 501 é só ela. É ela. Naquele momento é ela. E você vai tremer do mesmo jeito. Tá? Você vai tremer do mesmo jeito. E se você não tremer, vai sair uma merda. No momento em que você achar que você já sabe tudo, que você domina tudo, que você é um expert em tudo, e que você não treinar, você não estudar, você não se dedicar, você não... vai sair uma merda. Você pode falar assim, me convidaram para fazer uma palestra ali, ó. Ah, mas esse assunto eu já sei. Ah, esse assunto eu domino. Então, não vou nem esquentar a minha cabeça, não vou nem estudar. Lá eu falo qualquer coisa lá, mas vai vindo as coisas na minha cabeça e tudo vai funcionar. Vai sair uma merda. Vai sair uma merda. Vai por mim. Vai sair uma porcaria. Então, você tem que sempre estar se estudando, dedicando, preparando. Pode ter falado 1 milhão de vezes. Na 1.000.001, você vai ter que se dedicar, vai ter que se preparar. Talvez não tanto quanto na primeira, mas vai ter que se dedicar, vai ter que se preparar, tá? É assim que funciona. Então, ó, sempre, alegre-se sempre, tá? Esteja sempre desperto, tá? Relaxamento. Respiração é importante, caminhada é importante. Então, você tem, ó, dormir, fazer sexo, ó, é bom, né? Isso é sempre bom. Ou tomar um bom banho, ouvir uma boa música, né? Então, essas coisas aqui, pessoal, são coisas que relaxam, né? E você fica tranquilo, mais tranquilo na hora de falar em público. Veja que aqui, ó, não tem tomar uma, tá? Olha lá. Não tem nenhum lugar aqui que está falando, ó, tomar uma. Não relaxa não, tá, pessoal? Tomar uma não relaxa não. Esse negócio aí de achar que tomar uma relaxa, não relaxa não, tá? Então, nada de tomar uma. Falar, eu vou ter que falar em público lá, vou tomar uma antes para dar uma relaxada. Não tem não, tá? Não vem com essa não. Olha lá, apresentação pessoal. Roupa, sapato, meia, cinto, né? Acessório. Pode usar boné? Depende do ambiente, né, pessoal? Depende do ambiente. Você vai falar lá pro chão de fábrica lá e todo mundo usa boné, usa um bonezinho. Você vai lá na sala do gerente, você não vai usar boné, né, pessoal? A não ser que faça parte do uniforme, né? Que nem na NSK eu já visitei, né? NSK que faz colamento lá em Suzano, é uniforme, todo mundo lá usa boné, até o diretor da empresa usa o bonezinho da NSK, tá? Então, é uniforme. Mas, ó, sapato, dá uma olhada no sapato, como tá o seu sapato. Pô, comprei o sapato, nunca passei uma graxa nele. Porra. Meia. Tem que estar combinando com o sapato, né? Pô, o cara sai sapato preto, meia branca e cinto marrom. Puta que pariu, né, bicho? Aí sai palhaço, né? Sai um palhaço, né? Sapato preto, meia branca e cinto marrom. Tem que tomar cuidado, né, pessoal? É para isso que inventar. Não tem dinheiro para comprar 2 cintos, pessoal. Um cinto marrom e um cinto preto. Pô, tem cinto que você vira a fivela dele, ele, de um lado é marrom, do outro lado é preto, né, bicho? Tomar banho, né? Tá? Atenção ao público, que eu falei.
Fica atento como que as pessoas se vestem, onde você vai falar e tal, né? O que eu falei, vai falar no chão de fábrica, não vai rolar lá na poça de graxa, mas vai condizente. Senão você vai se estrepar, você aparecer lá no chão de fábrica, terno, gravata, todo alinhadinho, e achar que você vai atingir os caras, o cara vai olhar para você e vai olhar para o colega e vai começar a bater papo. Nem vai dar atenção para o que você estiver falando, tá? Nem vai dar atenção. Ó, higiene, né? Tomar um banho, fazer a unha, né? Tal, né? Perfume, mas não é para tomar um banho de perfume, né? Mas também não é para chegar lá fedendo, né? No lugar, né? Ó, cabelo, fazer a barba, bigode, né? Então são coisas básicas, né, pessoal? Pessoal, parece coisa assim, mas tem gente que não valoriza isso daqui não, tá? Tem gente que não valoriza essas coisas. Mulher. Porra, a mulher aparece lá com puta de um decote. Quem é que vai prestar atenção no que ela tá falando? Né? Quem é que vai prestar atenção no que ela tá falando? Daí tem o lugar que vai falar é no alto. Tipo assim, um palanque. Vai ter mesas. Daí a mesa não tem aquela tampa na frente da mesa, né? Assim, e a menina vai de saia. Quem é que vai prestar atenção no que está falando, pessoal? Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, tá? Olha lá. Não fuja de falar em público, pessoal. Não fuja, tá? Tá com medo? Encara o medo, né? Encara o medo. Respira fundo e vai, tá? Porque é importante. É importante, tá? Independente da... Ó, controle o seu nervosismo. Independente da sua profissão, né? Independente da sua profissão, você sempre vai ter momentos que você vai ter que falar em público, tá? Você sempre vai ter momentos que você vai ter que falar em público. Beleza? Cuidado com vícios de linguagem, tá? Mas também cuidado com os vícios físicos. Ficar andando de um lado para o outro, ficar apertando a mão, ficar com alguma coisa na mão, uma chave, uma caneta, tá? Então, cuidado com os vícios. E pediu para falar em público? Vai. É tipo aquele cara, né? Tem 5 pessoas no grupo. O professor passa um trabalho em grupo e fala, ó, vocês façam o trabalho aí. Daí um digita, o outro imprime, o outro faz não sei o quê, o outro não sei o quê, daí, e um tem que fazer a apresentação. Daí o cara já fala logo, eu vou digitar. Porque eu não gosto de falar em público. É ao contrário. É ao contrário, tem que ser ao contrário, pessoal. Já vira e fala, eu vou ser o cara que vou falar, que vou fazer a apresentação, porque é a parte mais importante. E é a parte que mais vai aparecer. E é o que mais vai te dar experiência, tá? Ó. Quando convidado, não tenha medo. Mete as caras e vai, ó, se exponha. Se exponha. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, elas vão falar assim entre elas. Pô, aquele cara é corajoso, ó, meu. Eu não iria. Eu não iria. Pô, ó, dou o maior valor para ele. O cara foi lá, deu as caras, foi lá e fez. Pô, dou o maior valor. Mesmo que você falar umas coisas erradas, que você... Meu, os caras vão te valorizar. Vai por mim que os caras vão te valorizar, porque é difícil e todo mundo sabe que é difícil, tá?
Comunicação clara, direta, objetiva, tá? Sempre pensando na pessoa que vai ouvir a mensagem, tá? Sempre pensando naquele que vai ouvir a mensagem. Bom, toda mensagem tem uma introdução, tá? Você não vai chegar lá para o cara e falar, pô, eu vim aqui falar da máquina, tal, a máquina é essa, tal, pronto, acabou e estou indo embora. Não, você tem que dar uma introdução, né? Falar alguma coisa, tal, né? Então, para quê? Para que a pessoa se interesse pelo que você vai falar, tá? Para que a pessoa se interesse no que você vai falar. E pegar alguma coisa do dia a dia, pegar coisas que acontecem, né? Então, você vai procurar alguma coisa assim que seja do interesse da pessoa para chamar a atenção sobre a sua fala, tá? Que nem você já chega lá na empresa, você vai falar sobre o CNC. Aí você chega lá e fala, pô, na hora que eu entrei na empresa, eu vi ali um monte de máquinas, vocês têm um monte de tornos ali, né? É um espaço que vocês estão utilizando. Pô, com o meu torno CNC aqui, aqueles tornos todos vão desaparecer, porque a minha produtividade vai ser bem maior, e aqueles tornos lá vocês vão poder vender tudo, né? E usar aquele espaço para outra coisa, né? Para o chefe, você vai falar assim, para o gerente, você vai falar, vocês vão poder usar como estoque, né? Para o pessoal do chão de fábrica, você vai falar a mesma coisa, vai falar, ó, esse espaço aqui vocês vão poder pedir para o chefe colocar como uma área de convivência, para vocês terem aqui um espacinho para vocês jogarem um dominó na hora do almoço, jogar um baralho na hora do almoço, né? Então, descansar, pegar, ler um livro na hora do almoço, estudar, para quem estuda. Então, você tem que falar o que a pessoa quer ouvir, tá? Olha lá, não devemos contar piada, fazer perguntas se a gente não tem intenção que a pessoa responda, né? Você não quer que ele responda, então não faz pergunta, porque senão o cara vai responder e você vai te atrapalhar. Virar as costas para um quadro e deixar o público na expectativa. Se você vai ter que escrever alguma coisa, antes das pessoas chegarem, você já deixou escrito. Tá? Pedir desculpa, chamar a atenção sobre o problema de saúde. Ó, duas aqui importantes. Você chega lá na empresa e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, não era para mim ter vindo aqui, mas o cara que ia vir, que ele é bem mais preparado do que eu, ele não pôde vir, porque aconteceu lá que a mulher dele estava grávida e foi ter o bebê e ele foi lá para o hospital. Então, ele não pôde vir. Mas eu vim. Mas eu não sou tão bom quanto ele, tá? Porra, bicho, quem é que vai prestar atenção no que você está falando? Né? Ou senão, você chega lá mancando e fala, não, é que eu tropecei ali. Todo mundo está vendo que você está mancando, bicho. Para que você vai falar sobre a sua vida? Ninguém está interessado nisso, tá? Está interessado na sua mensagem. Tá? Está interessado na sua mensagem. Ainda na introdução, conte uma historinha. O que eu falei, conte uma historinha, fala alguma coisa que chama a atenção do público, tal. Elogia as pessoas, fala, olha, eu estava chegando aqui na empresa de vocês, ou fui muito bem atendido lá na portaria, né? Pessoal muito atencioso, gostei, pretendo voltar aqui, né? Elogia a empresa, né? Fala uma frase de impacto, né? Faça uma citação de alguma coisa que tenha pertinência com aquilo, né? Ó, eu li na revista tal, Máquinas e Metais, que é aumento da produção, que a partir de agora as máquinas CNC vão dominar o mercado, e começa desse jeito, né? Usa uma frase de impacto lá da revista, tá? Use um fato humorado,
Tá? E assim vai para frente, tá, pessoal? Você tem que, né? Faça perguntas que levem a pensar. Então, você vai buscar ali alguma coisa que as pessoas desperte o interesse das pessoas, tá? Desperte o interesse das pessoas. Ó, anuncia o que vai falar. Anuncia o que vai falar. Por que que você vai falar? Tá? Eu vim falar sobre a máquina. Tá? Ponha para comover ou convencer. Tá? Fale do que você gosta, do que você domina, do que você não domina, pessoal. Você busque dominar. Tá? Busque dominar, busque conhecer. Daí você já falou da introdução, vamos lá, no meio, assunto central. Né? Você vai convencer as pessoas. Tá? Você tem que usar dados. Ó, a máquina CNC, ela tem aqui, ó, velocidade tal, rotação tal, velocidade de avanço tal. Aí você vai convencer as pessoas, ó, o aumento da produtividade vai ser tal, ela está preparada para usar tal ferramenta, né? O custo-benefício dela é tal, né? Então, você vai levantando argumentos, né? Os mais fracos para os mais fortes, tá? Ou intercalando, nunca ao contrário. Nunca os argumentos mais fracos para os mais fortes para os mais fracos. Sempre os mais fracos para os mais fortes. Ou intercalando um fraco com um forte, um fraco com um forte, tá? Ó, esteja pronto para imprevistos, tá? Sempre vai ter um cara chato lá no meio que vai perguntar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, acabar a energia, alguém vai interromper para alguma coisa. Então, esteja pronto para essas coisas, tá? Esteja pronto para tudo. E a conclusão? A conclusão é a hora que você vai, né, fechar tudo. Então, pode ser contando uma história, elogiando o ambiente novamente, né? A conclusão é mais ou menos igual a introdução, tá? É a hora que você vai concluir, vai resumir tudo o que você falou, em poucas palavras. Então, não vai repetir tudo, você vai resumir. Repetir é uma coisa, resumir é outra, tá? Olha lá. Seja você mesmo. Ah, eu gosto do Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos, ele fala bem. Eu vou imitar ele. Aí você chega lá imitando o Silvio Santos. Porra. Ah, eu gosto do R.R. Soares. Eu acho que ele é um bom orador, né? Ah, eu vou imitar o R.R. Soares, né? Aí eu gosto dele, eu acho que ele fala bem, então eu vou imitar ele. Porra, bicho. Não, você vai pegar coisas boas desses bons oradores e vai construir a sua forma de falar. A forma do Cláudio, do Anderson, do Gabriel, do Gustavo, do Renato, tá? Então, você vai construir a sua forma de falar. Você não vai simplesmente copiar o que os outros falam. Você vai procurar desenvolver aquilo que você acha legal. Tá?
pode até copiar uma coisa ou outra, mas uma coisa de uma coisa do outro, uma coisa do outro, uma coisa do outro, e construir, tá? A sua forma, tá? Pronuncie bem as palavras. Não. Independente de onde você tá? Posso estar no hotel de luxo ou no meio da comunidade, falar bem corretamente, tá? Não é porque está num determinado lugar que você vai falar errado, sem conjugação do verbo e etc, tá? Tem que falar bem sempre, tá? Não muito alto, não muito baixo, tá? Na altura adequada para o ambiente. Se tiver dúvida, pergunta se as pessoas estão te ouvindo. Tá? Às vezes vai falar com o microfone lá no fundo, as pessoas não estão ouvindo, então você pergunta se é um espaço muito grande, né? Não precisa falar correndo e nem devagar, senão as pessoas vão ficar entediadas, tá? Então tem que falar num bom ritmo de velocidade e de altura, tá? Para que as pessoas entendam bem, tá? E o vocabulário, tá, pessoal? Então, ó, termos pobres, vulgares, palavrões ou gírias. Você pode falar isso daqui? Pode, mas não pode falar só desse jeito. Você pode usar uma gíria? Pode. Ninguém te proíbe de usar uma gíria. Gíria é a fala do dia a dia, pessoal. Tá? Mas uma gíria que seja atual, seja pertinente ao ambiente, ao espaço, e que não se repita 500 vezes durante a sua palavra, a sua fala. Toda hora eu tô falando gíria, toda hora eu tô falando gíria, toda hora eu tô falando gíria. Pode falar um palavrão? Pode, ninguém. Meu, se você tá lá no ambiente, você não vai falar um palavrão na igreja. Né? Mas pode falar? Pode. Mas não só isso, né, pessoal? Não só isso, tá? Não expresse com palavras difíceis também, tá? Vamos lá, essa é importante. Evite termos específicos da sua profissão, a não ser que seja para um público específico, tá? Vocabulário adequado, né? Vocabulário adequado para o público adequado, tá? Vocabulário adequado para o público adequado. Dependendo do público, você vai adequando as palavras, tá? Você tem que ir adequando as palavras. Vícios de linguagem. Olha lá. Tá. Né. Tá entendendo, viu? Tipo assim. Essas coisas você não pode falar, tá? Se você falar, as pessoas vão cortando você, não vão dar atenção para vocês. Né? A gente precisa corrigir isso. A gente fala até sem perceber. Ó, aqui mesmo agora eu devo ter falado uns dois né, uns dois tá. Né? Mas, ó, né, de novo. Porque é aquele momento que quando a gente fala isso daqui, é aquele momento que a gente está fazendo o seguinte, dando um tempo para a gente formatar na cabeça da gente a próxima fala. Então, a mente funciona com velocidade diferente da fala. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa e a gente precisa
formar o próprio signo. Então, a gente fala assim, entendeu? Entendeu? Que é uma coisa assim que não... O que pensar, você treinar para eliminar isso. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Tá? Falar bem é um contínuo e a prática é a melhor forma de aprender a não utilizar palavras de forma repetitiva. Tá? Cuidado com a gramática. Erros gramaticais é difícil também, né, meu? E tenha um início, meio e fim. Tem um início, meio e fim. Então, não é porque você foi convidado a falar que você tem que ficar falando horas lá e não respeitar as pessoas, tá? Então, ó, isso eu não falei, mas você precisa saber quanto tempo você tem para falar e respeitar. Se o cara falar 5 minutos, meu, é 5 minutos. Ah, mas eu tenho meia hora, assunto a hora. Seu reduz esse meu falou que é 5 minutos. Então, você tem que respeitar as pessoas têm horário, têm compromisso, tem numa fábrica, tem horário de produção. Se em outro lugar qualquer, as pessoas vão sair dali, uma condução para embora, né? As pessoas precisam sair dali depois da sua fala e cuidar da vida delas. Então, elas não podem... me deram 5 minutos, mas eu vou falar 1 hora porque o meu assunto é importante. O seu assunto é importante, mas o assunto das outras pessoas também é importante, tá? E o assunto das outras pessoas é mais importante do que o seu. Então, se eles deram 5 minutos, 10 minutos, respeite esses 5, 10 minutos, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre essa coisa de como falar em público, tá? Como falar em público, porque agora, a partir da semana, não da semana que vem, né? Porque a semana que vem nós não temos aula, mas daqui a 15 dias, o nosso objetivo é que a gente comece a trabalhar uma das ferramentas que a gente usa para falar em público, né? Qual que é a ferramenta que a gente usa para falar em público? Uma delas é o PowerPoint, né? Uma delas é o PowerPoint. Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Agora, com isso, a gente vai conseguir construir um PowerPoint legal, né? Tendo começo, meio, fim, a forma ideal das palavras, que palavras que a gente vai escolher, né? Então, tudo isso é importante. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Por enquanto não, professor. Por enquanto não? Então tá bom. Então, eu desejo aí, estou terminando aqui, tá? Por hoje. Desejo para vocês um bom dia, né? Que vocês tenham aí ó, uma boa semana, todo mundo se cuide bastante, tá? E daqui a 15 dias a gente se vê, daí a gente vai começar a falar sobre o PowerPoint, sobre a formatação dele. É bem simples, tá? É bem simples, é mais simples do que o Word, é lógico. Cada dia vai ficando melhor, né? Então, a gente vai usar uma versão, mas tem outras versões até melhores, tá? A gente vai melhorando as coisas, tá bom, pessoal? Então, ó,
Bom dia para vocês, bom descanso e tenham uma boa semana. E daqui a 15 dias a gente se vê, tá joia? Até mais. Falou, professor. Uma boa semana para Falou. você. Bom Obrigado. feriado. Até mais. Igualmente. Fala, professor. Tchau. Semana, bom feriado. Falou, professor.
Tchau.